Usa-se muito a vida de Jó para ilustrar um verdadeiro adorador, um exemplo de adorador, aqui, alguém que, mesmo em meio aos muitos problemas e dificuldades da vida, mantém-se firme e fiel a Deus. É uma mensagem muito bonita e muito profunda. Só que hoje eu quero trazer um aspecto da história de Jó que muitas vezes passa despercebido nas mensagens que nós ouvimos por aí. Jó, antes das provações, era um crente superficial. Certa vez, conversando com dois amigos sentados aqui numa padaria do bairro, passamos longos minutos conversando sobre experiências vivenciadas com Deus. Então algo muito curioso aconteceu ali. Enquanto eu falava das minhas próprias experiências vivenciadas com Deus, eles se limitavam a falar de experiências de outras pessoas. Eu comecei a pensar por que isso acontecia, porque ao invés de falar de experiências deles, eles falavam de experiência dos outros. E eu então compreendi que eles não tinham o que falar. Eles não tinham experiências vivenciadas com Deus para poderem falar claramente sobre as maravilhas de Deus em suas vidas. Eu percebi que até aquele momento eles tinham uma experiência de fé superficial. Em Jó 42:5, quando Jó supera ali todos aqueles obstáculos, toda aquela adversidade que sobreveio na vida dele, Jó diz: antes conhecia Deus só de ouvir falar. Isso mostra que antes de todas aquelas provações, Jó tinha uma experiência de fé superficial com Deus. A maior bênção de ser cristão, aliás, só é verdadeiramente cristão quem supera essa mera superficialidade religiosa e se aprofunda em conhecer a Deus. E como a gente faz isso? Em primeiro lugar, pela palavra, pois Deus revela o seu propósito, o seu caráter e a sua essência através da palavra. Em segundo lugar, pela oração, esse contato mais íntimo com Deus, esse diálogo, estabelecer esse diálogo com Deus. E em terceiro lugar, tendo sensibilidade espiritual, como é cantado muitas vezes, o abrir os olhos espirituais. Eu acredito que seguindo esses três ingredientes, eu acredito que a gente vai superando pouco a pouco essa superficialidade religiosa e se aprofundando mais em conhecer a Deus, para contemplar amplamente o propósito de Deus para nossas vidas.